uma certificação digital gratuita para o cidadão, isso é amplamente acessível, mas ele utiliza aquele acesso gov.br. Então a gente vai falar em duas partes, aí depois a gente manda essa gravação para os demais da equipe, de repente pode ajudar também. De onde surgiu essa demanda, né? Principalmente agora em trabalho remoto, a gente tem muita necessidade de assinar alguns documentos, e a assinatura eletrônica ajuda aí de uma grande maneira em relação a essas assinaturas. Muita gente tem trabalho remoto, em casa a gente não tem mais, né, não se tem impressoras para imprimir e assinar determinados documentos e nem tem necessidade disso. Então, esse é o ponto de partida. Hoje, então, no teu caso aí, é para a gente assinar aquele relatório, né, de atividades remotas, mas isso pode ser estendido para qualquer outro documento que possa ser assinado eletronicamente. O certificado digital, normalmente, é usado naquele modelo tradicional, aquele token, né, USB, onde é gravado o certificado digital, a pessoa abre ali no seu editor de PDF, geralmente, ou no sistema para fazer login, e digita uma senha. O GovBR, ele fornece essa ferramenta, só que como ele é gratuito e é acessível para qualquer cidadão, ele tem algumas limitações. Para você fazer a assinatura do documento, você tem que carregar ele na página do assinador, assinar e baixar ele assinado com certificado. A gente vai fazer isso na segunda parte. Como você me disse que não tem certeza sobre o seu acesso GovBR, falando mais um pouquinho desse projeto, né? O governo federal está na tendência de digitalização de processos, de procedimentos e de uso intensivo de tecnologia. O GovBR está nessa linha, que é a unificação de todos os portais, de todos os órgãos, num único repositório, digamos assim, de site. Você já deve ter notado que muitos sites têm mudado para um padrão, sites governamentais, né? Para esse padrão aqui, por exemplo, de ter esse menuzinho lateral com os serviços, diferente das páginas tradicionais. Opa, desculpa. Confirma para mim se já aparece aí. Agora sim. Beleza. Já deve ter notado que muitos portais governamentais já entraram para esse novo padrão aqui. Tem essa área do topo, onde tem esse menu lateral com os serviços, e os principais serviços para o cidadão são trazidos aqui em forma de blocos aqui, né? Esse padrãozinho aqui, todos os órgãos, acho que até final de 2021, salvo engano, todos os órgãos têm que migrar para esse padrão aqui de portal. Né? E nessa linha, todos eles usam também, né, tem que vir a usar o acesso GovBR. O que é isso? Quer dizer que o cidadão ele não vai ter mais um login lá no site da Receita, um login lá no site do Detran, um login lá no site do outro órgão, tudo vai ter uma convergência tanto de repositório de sites, para onde a pessoa vai acessar as informações, mas também para o cidadão, para facilitar a vida dele na hora dele logar nesses sistemas. Então, o acesso.gov.br é o que você vai precisar para acessar depois e usar uma das ferramentas tecnológicas, que é o assinador digital. Mas ali no GovBR, deixa eu logar aqui o meu para eu te mostrar, ele vai convergir todos os serviços de governo. Então, hoje, claro que esse serviço está evoluindo, né? Deixa eu logar aqui, já estou logado. Então, aqui eu tenho as informações básicas, eu não vou acessar por questões de segurança, mas quando você vem aqui na área de permissões, você vai liberando serviços, né? Por exemplo, eu já vinculei INSS, carteira de trabalho digital, Comprasnet, carteira de trânsito. Então, é um repositório que, lá na minha área, inclusive tem aplicativo, na minha área de uso, eu vou ter, por exemplo, a minha carteira de trânsito digitalizada, CPF, título de eleitor, todos esses serviços de governo eu tenho eles válidos e eletrônicos no celular ou no repositório aqui online. O documento do meu carro, tudo está ali convergindo para esse acesso GovBR para ficar tudo vinculado. Então, é nessa linha que o governo tem trabalhado. Deixa eu fazer o logout aqui da minha conta, e aí te mostrar, né, a página principal onde você vai criar o seu acesso. Então, essa aqui é o acesso GovBR, né, então é o acesso.gov.br, como você vai acessar. Quem já tem acesso, né, simplesmente vai colocar o CPF e a senha, que é um login único, né. Para quem deseja acessar por certificado digital, ele já tem integração com os principais certificados digitais disponíveis, inclusive os em nuvem, né. Serpro tem, algumas outras privadas também têm certificado digital em nuvem. Para você que é o primeiro acesso, você vai ter que criar uma conta primeiro, né? E aí tem uma série de opções para validação aqui, né? Você pode usar o aplicativo, e tem que baixar o aplicativo Meu GovBR, e aí lá ele vai ter uma opção de fazer o seu reconhecimento facial. Inclusive é bem chatinho o procedimento, porque você tem que ficar fazendo gestos ali, sorrir, enfim, porque ele vai validar com bases de governo, né? Base do TSE, base de carteira carteira de identidades, enfim, para conferir que você é você. Né? E a partir disso é um cadastro normal, né? Validando seus dados ali, os dados já estão na base do governo, ele só vai validar por meio disso. Né? E as outras formas de você validar essa certificação, né, para você poder avançar. Então, criado esse login, aí sim você vai ter acesso àquelas ferramentas e vincular os serviços de governo que você desejar, inclusive o do assinador. O assinador já vamos aproveitar então que a gente já está tratando disso, mas primeiro, né, eu vou precisar então, nesse primeiro momento, depois você faça o login, né, crie esse login desse gov.br, para poder acessar os serviços, e aí eu te ajudo na hora que você estiver criando, a ideia aqui é só dinamizar para a gente poder compartilhar esse material com os demais. Mas para assinar em si, é assinador, então vamos supor que a gente já tem um documento, assinador.gov.br. Então esse aqui, ó,
assinador, aliás, desculpe, é assinador.it, vou colocar no Google assinador IT, porque o IT é a instituição governamental que trata, né, dessa parte de certificações digitais. Os certificados digitais no Brasil só são válidos se credenciados lá na ICP Brasil, né, que é a entidade própria disso. Então, esse aqui é o assinador.it.br, ele usa o login também, né, veja aqui que é o do GovBR, então eu já estou logado aqui, e aqui é a área onde eu vou carregar o documento ou vários documentos que eu queira assinar. Ele é bem simples, né, você entrar, como eu te falei, num certificado digital normal, com token, eu abriria o PDF ou qualquer outro programa de PDF e teria uma opção de lá de assinar documento. E aí eu arrastaria lá aquela tarja para ficar meu nome e a data que eu assinei. Aqui já é um pouquinho mais limitado, tem que carregar o arquivo. Eu fiz um arquivo de teste aqui, né, para simular. Então esse arquivo de teste em PDF, vou carregá-lo aqui. Beleza, ele trouxe o arquivo aqui para minha área, né? Eu ainda não assinei, ele só trouxe aqui para eu visualizar. Aí ele tem aqui, né, a sequência dos passos. O próximo passo é assinar digitalmente, que é esse menuzinho aqui. Aqui ele vai pedir uma confirmação, né? E aí eu vou usar o GovBR. Poderia ter vinculado outros certificados digitais que eu use, né, para assinar, mas no caso eu vou usar o próprio login e senha do GovBR, que já está validado. E aí o celular que eu cadastrei vai receber um SMS. Aí é um código numérico, né, como de costume, de uma validação de 2 etapas. Eu vou jogar aqui na outra tela para colocar o código. E aí clica no botão autorizar. E aí ele vai aparecer essa mensagem de assinado com sucesso, foi rápido ali, mas ele já aparece aqui, ó, como um documento assinado. Aqui do lado ele mostra, né, que já está assinado, com esse cheque verdinho aqui, e agora eu posso baixar o arquivo assinado. Então esse aqui é o arquivo que eu vou precisar, vou baixar também para minha área de trabalho. Aí esse é o documento em si que é válido juridicamente para qualquer finalidade, porque ele possui assinatura eletrônica. Então aqui eu já tinha feito um também, mas eu baixei novamente. Vou abrir aqui no meu editor de PDF da minha preferência, ele já mostra aqui que o documento está assinado e todas as assinaturas são válidas. Eventualmente, em alguns casos, ele aparece que está assinado, mas não conseguiu validar a assinatura. Isso é até comum, porque nem todos os sites, nem todas as certificações brasileiras se credenciam lá nos órgãos internacionais que validam isso, né? A Adobe não é nacional, você pode até notar os portais de compra de governo também, os certificados digitais usados nos portais brasileiros também, muitas vezes o navegador acusa, né, ali que ele não é reconhecido, você tem que ir lá em aceitar o risco e continuar. Da mesma forma aqui, mas esse, como é mais recente, ele já está validado, o próprio editor de PDF já reconhece. Então, né, no caso aqui do Adobe, se eu visualizar o painel de assinatura, ele já mostra aqui quem assinou, tem a data, tem a hora, enfim, ele tem todos os componentes para um certificado digital. Quem quiser validar, entra lá no site também, né, do verificador.it.br, que é também do mesmo órgão, né, para validar a assinatura, se ela de fato é uma assinatura válida, né, para todos os fins. E aí o que eu queria te falar lá do relatório é o seguinte: como é um documento que, diferente do PDF normal, que eu arrasto e fica uma tarjinha ali dizendo quem assinou e horário, aqui nesse documento que a gente vai criar e assinar pelo GovBR, é interessante que a gente coloque o nome e coloque que ele está assinado eletronicamente. Tá? Mas a ideia é essa, né? Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade. A ideia é que a gente assine documentos, como é o caso do relatório de atividades remotas, por meio disso, para não ter que imprimir. Muitas vezes a gente não tem impressora em casa, e ter uma validade jurídica dos documentos que a gente produz. É claro que nem todos os documentos estão contemplados, né? Aqueles documentos, por exemplo, folha ponto. Necessariamente ela é física, assinada lá na repartição, né? Não tem como mudar isso, porque tem uma norma própria que trata disso. Mas a grande maioria dos documentos, eles são sim permitidos a assinatura e válidas as assinaturas, e é desejável que a gente passe a usar assinaturas eletrônicas. Basicamente